Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão, minha irmã. 1 Samuel. 1 Samuel 30. Primeira Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 8. Uma alegria nesta noite nós recebermos aqui pastor Valdemar com a gente aqui, um prazer. É um co-irmão ainda da minha mocidade no Pompeia e esteve ali conosco e foi um prazer, viu, chegar aqui hoje e ver o senhor, tá? O senhor é muito bem-vindo aqui neste lugar, viu, querido? O Queiroz que é nosso aqui, né, Queiroz? Glória a Deus. Esses irmãos são bem-vindos. Se são, diga: Jesus é bom. Maravilha. Quem estiver próximo aí, o pastor Valdemar, pega na mão dele aí. Ô Rita, pega na mão do Queiroz, chove no molhado aí, minha filha. Que lindo. Depois nós faremos as demais apresentação. Quem achou 1 Samuel 30, diga eu. 1 Samuel 30. Meus irmãos, se eu fosse dar um título para esse estudo de hoje, eu daria o título seguinte: lute pela sua família. Os irmãos não entenderam. Se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, eu daria o título seguinte: lute pela sua família. Ah, maravilha. Meus irmãos, hoje estamos vivendo uma situação tão difícil que Satanás está atacando demais as famílias. E a família está sendo atacada dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Em desacordo de marido e esposa, em desacordo de filhos e pais, em desacordo de vós e vós, netos e netas. E eu aprendo aqui nesta noite sobre esse tema: lute pela sua família. Nós precisamos lutar pela nossa família. Se tem algo que Deus criou e Deus não aceita o homem tocar, ninguém tocar, chama-se família. Família é uma instituição divina. Ou seja, sociologicamente falando, é célula máter da sociedade. Ou seja, nós precisamos entender que a família, ela não pode, de maneira alguma, passar por circunstâncias de quebras, de destruição, sem que nós venhamos lutar por ela. Podemos até enfrentar quebras, podemos até enfrentar destruições, mas nós temos que descruzarmos os braços e lutarmos pela família. Braços cruzados não faz a família vencer. Braços cruzados não faz a família ver o futuro bem adiante. E eu que nesse texto aprendo que nós devemos lutar pela família. Quem achou, apenas acompanhe com os olhos e com os ouvidos, que diz assim: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado a Negueb e ferindo e incendiado Ziclag, e havia levado presas as mulheres, todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso. Mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguiam choraram
bem alto, até ficarem sem forças para chorar. E as duas mulheres de Davi também foram levadas, presas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. O que eu vejo aqui nesse texto? Eu vejo que só o Senhor para nos fortalecer na hora da angústia em meio à família. Versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. Ou seja, iria fazer agora um pedido a Deus. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Agora, a partir do versículo 16 até o 19, diz assim: então ele desceu e o guiou, e eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu desde o amanhecer até a tarde o dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas mulheres, de modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, eu quero fazer uma colocação nesta noite. Esse fato aqui aconteceu na cidade de Ziclag, aonde estavam habitando Davi e os seus homens de guerra, seus 600 homens que saíram com ele. Quem eram os inimigos que atacaram de uma forma tão traiçoeira? Os amalequitas. Eles levaram cativo quem? As vítimas, as famílias de Davi e de seus 600 homens. A situação de Ziclag: casas destruídas, casas queimadas e casas roubadas naquele dia. O que é que eu aprendo aqui? Meus irmãos, Davi saiu com seus 600 homens para uma batalha, para uma guerra. E quando eles chegam a um ponto fim, resolvem uma certa atividade, um problema, ele então desloca de volta para casa com os seus 600 homens. Mas isso, quando eles saíram, eles deixaram em casa as suas mulheres, eles deixaram em casa os seus filhos, as suas filhas. Imagina aí comigo, meu irmão, minha irmã, quando você sai para o trabalho e que você deixa o seu filho na sua casa, ou então você deixa o seu filho no colégio, e quando você volta e alguém diz que alguém sequestrou o seu filho, alguém diz que alguém levou o seu filho, a sua filha cativa, já é uma coisa muito terrível de ouvir. Imagina agora, meu querido, minha querida irmã, você ouvir que o seu marido ou a sua esposa também foi levado em um assalto e levaram para que se pagasse uma fiança por ele. Agora poucos dias ouvimos na televisão falar sobre um sequestro de um homem aqui bem próximo de nós.
E esse sequestro quase que levou à morte da família. Irmãos, eu entendo que o inimigo, quando ele chega, João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando eu vejo essa passagem, eu entendo nitidamente o que Davi passou com esses 600 homens. Davi era o líder, Davi era o que dominava, o que tinha uma presciência, o que tinha uma esfera de vigor na vida daqueles homens. Davi falava para eles, vamos, eles iam. Davi falava para eles, voltem, eles voltavam. Eles tinham uma obediência severa acerca daquilo que Davi lhes tinha ordenado. E Davi ordenou que eles fossem buscar benefícios em uma batalha. E essa batalha eles conseguiram passar por uma grande tribulação, uma grande peleja, mas eles conseguiram voltar. Os 600 homens que estavam com Davi conseguiram voltar. Mas o que aconteceu? Enquanto eles estavam lutando para trazer benefício para a família, ou seja, eles estavam sendo atacados pelos amalequitas na cidade de Ziclag, cujo eram os amalequitas destruindo as vítimas que eram as suas famílias e os seus filhos e os 600 homens de Davi, e a situação daquele lugar, casas queimadas, casas furtadas e casas roubadas. Eu vejo aqui uma grande perca na vida daqueles homens que foram buscar uma vitória, que foram buscar uma batalha. Quantas vezes aqui, não sei quem já passou por isso, mas alguém foi para o trabalho, eu já passei por isso. Um dia fui para o trabalho, quando voltei à tarde, a minha casa estava saqueada. O ladrão entrou, isso tem mais ou menos uns 20 anos, entrou ali, furtou algumas coisas na minha casa, máquina fotográfica, notebook, e levou um monte de coisa. E nós ficamos a ver navios. Veja a tristeza que isso nos trouxe em função daquilo que fomos saqueados. Mas aqui eu vejo que o inimigo que levou a vida daquele povo, não levaram somente alguns bens materiais. Eles levaram tudo o que aqueles homens tinham. Lute pela sua família. Está dizendo, você tem que saber que a sua família, ela vale muito mais do que qualquer dinheiro que você tem. Tem pessoas hoje deixando a família, uma, duas, três, quatro, 2 anos, 3 anos, sozinho em casa. E muitas vezes vai trabalhar fora para poder sustentar a sua família. E aí quando ele chega, a família está transtornada, a família está mais do que quebrada, porque o pai de família e a mãe de família juntos já não é fácil. Imagina um só no comando de uma casa. Eu vejo então aqui, o que foi que esse inimigo fez com esta família? A primeira coisa que esse inimigo fez com esta família, meus irmãos, tocou nas finanças daquele povo. Irmãos amados, a minha mãe sempre dizia, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. O que eu aprendo aqui? Quando o inimigo tocou naquele povo através da finança, já trouxe uma lacuna muito grande, já mexeu com o povo de uma maneira muito tenebrosamente. Eles ficaram sem saber o que fazer agora, porque as suas finanças estavam deslocadas, as suas finanças estavam agora transtornadas. Imagine você, meu irmão, que está com sua vida controlada todo mês, de repente você precisa usar o limite do cartão de crédito, de repente o cheque já não entra mais no banco, de repente o limite já acabou tudo, e você precisa colocar gasolina, você precisa colocar o pão na sua casa, a sua família não pode faltar necessidade, não pode ter necessidade. Entra agora aquela peleja, e agora o que eu vou fazer? Aí o marido já está preocupado, a esposa preocupada, qualquer colocação de um do outro já gera uma discussão no meio da família, já gera uma peleja, já gera uma falta de entendimento. Entrou o problema da finança, entrou o problema da desunião, querendo agregar dentro do lar e destruir o lar. Mas nesta noite eu te digo, meu irmão, se o inimigo tocar na sua finança, você ainda tem uma confiança. Jesus é o nosso guarda fiel, Jesus é a nossa vitória, aleluia. O que mais que o inimigo fez? Além de tocar na finança, o inimigo veio e separou os cônjuges, ou seja, aquelas esposas que ficaram em casa e aqueles 600 que saíram com Davi, eles estavam voltando ansiosos para ver aquela esposa bonita, aquela esposa cheirosa,
há quantos dias fora de casa, e ele pensando, hoje eu vou dar um abraço na minha esposa. Quando ele chega, a casa está destruída. Quando eles chegaram, a casa estava queimada. Quando eles chegaram, tudo estava acabado. Veja a tristeza desse povo. Esses homens choraram, esses homens lamentaram, esses homens esbravejaram e começaram a dizer: Davi, nós fomos pelejar, e você, Davi, que tinha a obrigação de deixar alguém aqui protegendo nossa família, e agora acabou tudo. Eles ficaram querendo destruir até o próprio Davi. Veja bem, separou os cônjuges, vieram os amalequitas, levaram todos com eles, levando todos, inclusive os animais, as crianças, as filhas, os filhos, até o papagaio que tinha, eles levaram também, deixando zero, queimou tudo, destruiu tudo. Ziclag agora era só um monte de queimados que existia naquele lugar. E o que mais, meus queridos, que o inimigo fez? Os amalequitas tocou na saúde. Quando basicamente eles estavam retirando ali aquele povo, um animal poderia ter morrido, o fogo matou algum animal dentro dos seus currais, e aquele animal morto gera bichos, gera lavaredas, gera problemas de mau cheiro, de mau odor, e isso vai gerando um problema de saúde. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que aquele povo, além de deixar uma família sem finança, uns cônjuges separados, ainda deixou uma família ferida. Além de eles estarem feridos de ver tudo queimado, eles estavam sentindo dores e enfermidades no seu tórax, no peito, no coração, porque estavam sendo levados cativo e preso. Imagina você, meu irmão, escravo de alguém. Imagina você, meu irmão, sequestrado por alguém, sem saber se vai voltar vivo, sem saber o que vai acontecer lá na frente. Imagina você, minha irmã, o que o inimigo fez com aquele povo que estava em Ziclag. Ei, igreja, olha aqui para mim, por favor. Não importa o que o inimigo fez ali com aquele povo, importa é que Deus está aqui hoje no seu povo. O seu povo é você, o povo do Senhor é você. Imagine mais, o que o inimigo fez? O inimigo prendeu os filhos. Irmãos, eu fui numa pescaria uma vez, e a pescaria durou uns 3, 4 dias, e tinha um colega lá que ficava falando assim: rapaz, eu estou com a saudade do meu filho tão grande. Aí os colegas falavam assim: saudade do filho o quê, rapaz? Ele não estava com coragem de dizer que estava com saudade da esposa, e ele falou que estava com saudade dos filhos. Mas na verdade não tem esse pai que não fica com saudade dos filhos. Quando ele está longe, bate aquela saudade grande. E aí os filhos agora estavam presos longe. Eles chegaram, olharam tudo queimado. Imagina o que passou na cabeça daquele povo. O Marquinhos tem filhos, e ele sabe que os filhos é o coração dele. O irmão Edson tem filho, e ele sabe que os filhos é o coração dele. Eu tenho filhos, e eu sei que é o meu coração diante do Senhor. Meu irmão, imagina alguém pegando o seu filho e o prendendo sem que você tivesse o poder de mexer. É duro, é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. O Senhor Deus pega o seu único filho e entrega na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui hoje, para dizer glória a Deus e aleluia. Aí eu vou mais, o que o inimigo fez? O inimigo quebrou a comunhão. Quando o inimigo destrói tudo aquilo, aquela comunhão que havia entre os 600 homens e Davi começa a ser quebrada, de um acusando o outro. Se eu não tivesse ido, eu tinha defendido a minha família. O outro dizia: não, tinha não. O outro: eu tinha. E começaram a dizer: Davi é culpado, vamos apedrejá-lo. Talvez surgiu essa conversa em meio a eles. O que acontece em nosso meio, meus irmãos? Olha aqui para mim, por favor. Você vai entender o que Deus vai falar através desse texto com você. Um dos maiores problemas que o inimigo está conseguindo fazer com o povo de Deus hoje é encher o povo de Deus de desunião e falta de comunhão. Uma das coisas que o inimigo mais está conseguindo fazer hoje no povo de Deus é a desunião e a falta de comunhão. Porque alguém sempre quer culpar alguém. Quando alguma coisa dá errada com a caixa de som, alguém quer colocar a culpa no sonoplasta. Quando o som não sai legal, alguém quer colocar a culpa de quem está mexendo atrás da mesa. Quando alguma coisa na mídia não funciona legal, alguém quer culpar aí o pessoal da mídia. Quando um banco desse está errado, alguém quer culpar um diácono.
quando alguma coisa não está bem na igreja, alguém quer culpar um obreiro, quer culpar o pastor. Meu querido, o único até hoje que vive no meio do povo de Deus acusando, chama-se Satanás. E crente não nasceu para acusar, crente nasceu para abençoar. Está com problema? Fala, vai dar certo, meu irmão. Não desespera, vai dar certo. Está com luta? Espera, meu filho, com paciência. O Senhor vai entrar com providência. Esse negócio de apontar o dedo não é de Deus. Esse negócio de apontar o dedo não é para crente. Já tem um nessa função, nessa área já tem alguém. Você não precisa querer essa área dele, porque Deus te chamou, foi para te abençoar. Quem é abençoado aí, dá glória para Jesus nesta noite. E o que Davi fez? O inimigo fez tudo isso. O inimigo fez tudo isso, meus irmãos. Mas o que Davi fez agora? Qual a posição de Davi em meio a essa situação? Davi, então, ele se prontifica a ficar conformado. Primeira posição. Davi viu aquele barulho todo entre os homens, 600 homens. Você já imaginou, irmãos? Você está em meio a 600 homens que está acostumado a matar. E eles bravam com você porque os seus filhos foram presos, as suas esposas foram presas, e você no meio de 600 homens que está acostumado a enfiar a espada 2, 3, 4, 5 vezes. Imagina Davi agora, como ele ficou em meio a esta situação. Às vezes acontece isso no meio da igreja, irmão. Talvez a pessoa não está acostumada a enfiar uma espada cortante, mas tem uma espada chamada língua, que corta mais do que um aço puro de 2 gumes. Então, meu querido, que a sua língua e que a minha língua seja para abençoar, somente para abençoar, somente para dizer: vai com Deus, meu irmão, vai com Deus, minha irmã, ande com Deus, meu filho, ande com Deus, minha filha. Quem quer abençoar aqui, levante a sua mão assim e dá um glória para Jesus. O que Davi fez? Davi se conformou com a situação. Ele se conformou com a situação. Cruzou os braços e deixou o povo falar e brigar. Davi não conformou com aquela situação. E o que mais Davi fez? Davi chorou, igualzinho eles. Quando ele lembrou das suas 2 esposas, quando ele lembrou dos seus filhos que estavam com ele, Davi abriu a boca e chorou. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, minha irmã, mas eu sei de uma coisa: eu já passei por uma situação de chorar, de abrir a boca e de gritar bem alto e dizer: Senhor, eu não dou conta mais. Você sabia que você não é de ferro? Belisca a sua pele aí para mim ver, só para mim ver se você vai sentir dor ou não. Dá uma beliscão bem com força. É com força, irmão, devagarzinho não vale não. Pastor, eu não sou masoquista, então graças a Deus. Se você não quer ferir você, muito menos você vai querer ferir o irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Amém? E o que eu aprendo aqui então? Eu aprendo aqui que esse moço chorou. Davi chorou. Era um homem que tinha um comando muito real. Era um homem que tinha uma posição diante de homens que brigavam, lutavam, vencedores, guerreiros. Mas esse homem também tinha sentimento. Davi chorou. E o que mais que Davi fez? Davi, ele reanimou em Deus. Quando ele chorou, ele sentiu o Espírito de Deus sobre a sua vida. E sentiu um ânimo tremendo sobre ele. E ele começou então agora a orar. Irmão, o segredo do crente está na oração. Aquela cidade destruída, aquela cidade acabada, aquela cidade queimada de Ney, aquela cidade onde tinha talvez corpo de animais queimados e muito fedorento ali, um mau cheiro danado. Aquela cidade onde eles olhavam só via cinza, as casas derrilhadas, tudo acabado. Davi olhava para aquilo e Davi orava e chorava, orava e chorava. Se você quer receber de Deus na oração, meu irmão, aproveita e chora junto, porque Deus do coração dele não aguenta quando um crente chora. Quando o crente chora, a coisa acontece. Quando o crente ora, a coisa acontece. Mas quando ele chora, a coisa dobra de posição. Você quer vitória, meu irmão? Comece a chorar. Você quer vitória, minha irmã? Comece a orar. Deus vai trazer a vitória para você e vai trazer a vitória para mim. Aleluia. Glória, glória, cante, oras.
Aleluia! Quando Davi orou, o que aconteceu quando Davi orou? Eu vou fazer a oração de Davi. Eu acredito que Davi falou assim: Senhor Deus, olha a posição difícil que eu estou, no meio desses homens. Esses homens querem me matar. Mas olha, Senhor Deus, a minha família também foi junto com a família deles. Eu perdi esposa, eu perdi filhos, eu perdi tudo, Senhor. E eu estou no meio desses homens aqui, e esses homens vão me matar, Senhor. Eu preciso de uma providência. Quem já fez essa oração aqui? Eu já fiz essa oração. Irmão, nós temos que aprender a orar. Culto de oração, nós precisamos estar constante nele. Culto de oração é onde Deus fala com o crente. Eu fico preocupado quando o crente fala: pastor, o meu repertório de oração acabou. Eu oro 10 minutos, pastor, acabou tudo. Irmão, quando você começar a orar, oração é algo tremendo. Você dobra o joelho, no início é 5 minutinhos, você já coça uma perna, já coça a outra, é 10 minutinhos, dá vontade de levantar, tomar uma Coca-Cola gelada. Aí daqui mais 5 minutinhos, dá vontade de comer uma carne assada. Ah, meu irmão, oração é isso. E você vai falando sobre meu pai, vai apresentando a minha mãe. Irmão, se for precisar apresentar o pai 50 vezes, apresenta o seu pai 50 vezes, até o Senhor começar a falar contigo. Oração não é só você falar, oração é você falar e parar para ouvir o que o Senhor também vai falar com você. Quando você dobra o joelho, é 5 minutos e parece que a coisa não flui, é 10 minutos, até os colegas de escola parece que já acabou de falar, é 50 minutos, parece que até a família toda você já orou. Irmão, perdure, persiste, não pare, porque quando você começar a sentir o fio do lombo ser tocado pela unção de Deus, é choro, é choro, é choro, é choro, e você não dá conta mais de falar, você vai chorar, e cada lágrima vai ter uma letra escrita nela, que o Espírito Santo vai entender, e vai mandar vitória, e vai mandar vitória, e vai mandar vitória. Aleluia, 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 aleluia. E o que Deus fez após esta oração? Davi orou. E Davi fez uma pergunta. Se você for olhar na Bíblia, vai estar a pergunta que ele fez. Ele perguntou: Senhor, se eu for, eu vou conseguir encontrá-los? E se eu encontrá-los, eu vou conseguir trazê-los? E se eu trazê-los, eu vou conseguir trazer vivos? E Deus responde, quando Davi coloca o éfode sacerdotal para orar. E quando Deus responde para Davi, Deus fala: pode ir, Davi, que vocês vão encontrar. E além de encontrar Davi, vocês vão conseguir trazer todos sem se perder um. E além de trazer todos sem se perder um, vocês vão exterminar com quase todos os inimigos. Davi reúne os homens. Deus fez uma promessa para Davi. Deus fez uma promessa para Davi. No livro de João, capítulo 14, o Senhor Jesus fala uma palavra linda. Ele diz assim, ó: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar essas moradas, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus fez uma promessa para Davi, mas Deus também fez uma promessa para você. Persista firme, minha irmã. A luta está difícil, mas firma os teus passos, minha irmã. A luta está tenebrosa, mas firma os teus passos, obreiros. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Aleluia.
Então Deus agora responde à oração de Davi através de uma promessa. E Deus fez uma promessa. Deus então usa agora Davi com artimanha de guerrilha. E esse Davi usa esses 600 homens. Olha, que depois daquela situação toda, Davi ainda teve palavras para poder chamar a atenção daqueles 600 homens para saírem para ir buscar suas famílias. Mas ficou um pequeno grupo para trás, porque estavam muito cansados e não davam conta de ir. O que Davi fez? Davi deixou eles, mas Davi também fez uma promessa para eles, que traria a família deles sem que ninguém se perdesse. Meu querido, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo uma coisa linda com Davi. Davi fez um pacto com Jonatas, filho de Saul, que ele não, se porventura morresse, Jonatas estaria cuidando da família dele, e que se Jonatas morresse, ele cuidaria da família dele. Nasceu então um mocinho chamado Mefibosete. E depois que Mefibosete nasce, 5 anos, 9 anos depois, Saul e Jonatas é morto lá em Jezreel. Quando a ama sabe que eles foram mortos lá, ela corre, pega o menino e quer pular na carroça para fugir da cidade, com medo de alguém matar o menino, porque era filho de Jonatas. Quando ela pula, ela cai e o menino fica coxo de ambas as pernas. Queridos, o que eu aprendo? Quando Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que Davi fez foi perguntar lá para Ziba: ô Ziba, tem alguém aqui da família de Jonatas para que eu possa fazer beneficência? E Ziba disse: sim, senhor, tem. Quem? Mefibosete está lá em Lodebar. Então busca ele. Quando Mefibosete chegou, ele foi tratado e sentado na mesa do rei. O rei disse: olha, Mefibosete, a partir de hoje, se você não sentar na mesa, enquanto você não sentar na mesa, ninguém vai assentar na mesa. Sabe o que eu quero dizer para você? Se Jesus fez uma promessa que ele foi preparar lugar, e quando tivesse preparado, ele viria buscar, os lugares estão preparados, os lugares estão preparados, a mesa já está colocada, a ceia já está pronta. O anjo quer pegar um pãozinho e ele bate na mão: tira a mão daí, enquanto o meu filho da terra não chegar, ninguém põe a mão, ninguém põe a mão. É você, é você, é você, é você. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Davi restaurou a família. Deus restaurou a família de Davi. Eles armam uma cilada e pegam todos os amalequitas dançando, bebendo, fazendo todo tipo de extravagância. Eles conseguiram salvar as famílias. Eles conseguiram matar a maioria dos inimigos. Apenas 400 jovens conseguiu montar no camelo e ir embora. Sabe o que eu aprendo aqui? Em uma batalha, o inimigo sempre, algum dos inimigos sempre vai ter que fugir. Por quê? Porque aquele inimigo, um dia, ele vai ter que parar, como eu disse aqui no domingo, para ver a minha vitória. Ele queria me destruir. Deus permitiu que ele fosse embora. Mas um dia ele vai estar lá na frente querendo me pegar de novo. E ele vai ver Deus dizendo assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não como Jesus, mas o filho que vai subir às mansões celestiais e vai morar para sempre nas mansões eternas. Meu irmão, lute pela sua família. Minha irmã, lute pela sua família. O filho está drogando-se, não deixa ele, minha irmã. Não abandone ele, minha irmã. O filho está se prostituindo, minha irmã, meu irmão, vai atrás, diz para ele: eu te amo, meu filho. Se for preciso, ajuda ele, ajuda ela. Mas a família não desampara a família. A família não deixa a família. A família luta pela família. Tem família aqui neste lugar? Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo tocou nas finanças. Quantas famílias da igreja hoje está sendo tocada nas finanças? O inimigo tocou nos cônjuges. Irmãos, um momentinho, uma situaçãozinha de ciúme. O inimigo faz alguma coisa acontecer aqui para o Edson ficar com ciúme da irmã Dulce. Rapaz, minha mulher não pode fazer um negócio desse não. O pastor está aqui, de repente acontece alguma coisinha,
o pastor vê a pastora, começa a ter ciúme, e o pau quebra lá em casa. Querido, é diálogo. Deus não aceita esse tipo de negócio. Tem que ter ciúme de zelo, ciúme de zelo, ciúme de zelo. Ciúme doentio não vale. Cônjuge não foi feito para pegar uma faca e o outro facão. Foi feito para pegar uma rosa e o outro coração. Deixa Deus trabalhar nessa família. Essa família foi Deus que fez, não foi você. Essa família de Deus não é sua. E você vai ter que dar conta desse filho. Você vai ter que dar conta dessa filha. Você vai ter que dar conta desse marido e dessa esposa. Porque Deus é que fez e é dele. Tudo é dele. Se você concorda comigo, levante a mão e diz glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Pai querido, toma aqui agora esta irmã, este irmão, este marido, esta esposa, este filho, esta filha, meu Senhor amado, em nome de Jesus agora, entra com providência e nos ensine a lutar com a nossa família e pela nossa família. Espírito Santo, começa a visitar esse casal agora. Espírito Santo, começa a visitar esse marido agora. Glória, 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 glória. Espírito Santo, começa a visitar esse filho agora. Começa a visitar essa filha. Essa filha é o coração do papai, é o coração da mamãe. Glória, glória, cai, cançuderaço. Em nome de Jesus agora, Pai, começa a fazer um rebuliço santo aqui dentro e abençoa a nossa família. É a família, igreja. Olha, meu querido, Deus da glória, o Senhor formou essa família, e essa família é o que forma a igreja. Existem, Pai, igrejas, muitas vezes, Pai, que está cheio de família, mas olha, Pai, as famílias podem até não formar uma igreja, mas, Pai, a igreja é formada de família. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama unção aqui dentro dessa igreja e vai abençoando essa família. Abençoe esse marido, abençoe essa esposa agora. Glória, 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 glória. Abençoe essa esposa agora, abençoe esse esposo agora, e enche de unção. É o que eu te peço agora. Esse marido está ferido, essa esposa está ferida. Em nome de Jesus agora, Pai, tira essa ferida, tira essa ferida e tira essa ferida. E entre eles agora, que se acertem, que se vivam, Pai, debaixo de comunhão e de santificação, pela qual ninguém verá o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.